Somos pesquisadores de diversas universidades pelo país, com equipe de coordenação concentrada na Federal Fluminense. Nosso trabalho visa o enfrentamento da desinformação, com ponderação e reflexão embasados no saber científico. Nós queremos ajudar você a se munir de argumentos sólidos e desafiadores. Abriremos um curso de combate à desinformação recheado de conteúdo imprescindível para os dias atuais. Junto à TV 247, você terá aulas gratuitas com professores como Lênio Streck, Joaquim de Carvalho, Guilherme Neri, Tayane de Oliveira e muitos outros. Visite o nosso site e apoie o nosso projeto através do Catarse ou por Pix. Olá, bem-vindos e bem-vindas à quarta aula do curso de formação de agentes de combate à desinformação da Rede Conecta, em parceria com a UF, a Universidade Federal Fluminense. Hoje é a quarta aula, como eu disse, e o tema dela é análise crítica dos signos e discursos mediatizados, com o professor Guilherme Neri, que esteve aqui já numa das nossas aulas do curso. E eu nem vou apresentá-lo porque, como a aula é gravada hoje, a apresentação é da Juliana, que também já esteve aqui, e ela vai trazer a biografia do professor Guilherme. Mas vai ter conversa com o Guilherme Neri ao vivo depois, como sempre, em todas as aulas temos com os professores. E vem hoje também, depois dessa aula, o Reinaldo Aragon. Gente, o Reinaldo é o doutorando da UF, que bolou todo esse curso. Ele teve a ideia do curso, pensou em todos os professores, pensou em todas as aulas, pensou na parceria com a TV 247, ele foi quem inventou tudo isso. Ele já veio na TV 247 algumas vezes e vai estar aqui hoje debatendo com a gente, com o professor Guilherme Neri. Eu vou lembrar vocês também do apoio à Rede Conecta, é super importante, porque a Rede Conecta funciona de voluntarismos, os pesquisadores, professores estão todos atuando pela Rede Conecta, pelo combate à desinformação, de forma voluntária, todos nível de doutor para cima, né? Mestrado, doutorado e pós-doutorado, de mestrado para cima. E então é muito importante o apoio financeiro de vocês. Tem aqui embaixo rolando as informações de doação por Pix ou assinatura por Catarse, né? O endereço do Pix é apoio@conectaedu.com e o Catarse www.catarse.me/rede_conecta_apoio. Agradeço a todo mundo, vou colocar aqui então a aula do professor Guilherme e dar play, vamos lá. É um prazer ter vocês aqui com a gente no curso de formação de agentes de combate à desinformação para ação direta. Hoje nós vamos dar início a uma nova fase do curso, é o módulo 2, o módulo que a gente chamou de ferramentas da linguagem e comportamento no contexto de desinformação. Então essa é a quarta aula do nosso curso e quem está com a gente aqui hoje é o professor Guilherme Neri. Ele é graduado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso, a faixa. Ele tem especialização em Filosofia Contemporânea pela PUC-Rio, é mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e também em Letras e Linguística pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também fez um pós-doutorado em Letras e Linguística pela UERJ. Atualmente ele é professor associado da Universidade Federal Fluminense, no Departamento de Comunicação Social, onde ele também coordena o grupo de pesquisa REC, Retórica do Consumo. O Guilherme também é vice-presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores de Publicidade e integrou os programas de pós-graduação em Comunicação e em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense. Nessa aula de hoje,
ele vai abordar a análise crítica de signos e discursos mediatizados que carregam estratégias ideológicas de desinformação. Uma das ideias, né, das quais essa aula parte é a de que uma falsa notícia é uma verdadeira propaganda e que ela é potencializada tanto pela lógica algorítmica das redes como pela formação socioafetiva do próprio brasileiro. Para essa discussão, o Guilherme vai articular a semiótica e a análise do discurso com as estratégias ideológicas da desinformação mediatizada. Esse é um passo fundamental no letramento midiático, uma vez que favorece o reconhecimento dessas estratégias de desinformação. Gente, boa tarde. Meu nome é Guilherme Neriaten, sou professor do Departamento de Comunicação Social da UF, né? Sou membro do grupo de pesquisa REC, Retórica do Consumo, sou um dos líderes, e também, atualmente, estou como vice-presidente da ABP2, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores em Publicidade, né? Eu vim aqui para apresentar para vocês qual é a proposta que eu tenho de um curso aqui junto à Rede Conecta, né, da UF e ao Brasil 247. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação aqui para vocês, basicamente para que a gente possa ter uma noção assim, do que a gente pode pensar a partir de conceitos instrumentais teóricos, conceituais, para a gente pensar criticamente essa cultura aí, né, da desinformação que a gente está vivendo, né? Eu vou fazer primeiro uma introdução, né? Depois dessa introdução, eu vou fazer uma rápida fundamentação teórica aqui para vocês, né? Em que eu vou passar primeiro por um item que eu estou chamando de pensar com as imagens, para a gente pensar a relação das imagens com o texto verbal. Depois, rapidamente, alguma coisa sobre algoritmos e bolhas e como é que isso vai desembocando recentemente, né, na desinformação e num estímulo aos protofascismos e aos fascismos mais avançados também, né? A questão da pós-verdade, da desinformação e da ideologia, a gente vai dar uma passada bem rápida nisso também, né? A questão da subjetivação do brasileiro, né? A formação da subjetividade do brasileiro como sendo um homem cordial, e a gente vai falar rapidamente disso, mas também uma sociedade incivil, como o Muniz Sodré chamou agora recentemente, né? No último livro dele. Depois a gente vai mergulhar um pouco mais, assim, e aí é o foco da minha aula, nas questões de conceitos teóricos e práticos de linguagem e de discurso, né? Pensando os aspectos de representação que a linguagem e o discurso têm, mas também de intervenção e de produção de realidade, né? Vou passar por uma parte também de exemplos ou estudos de casos e uma conclusão. Essa é a estrutura do que eu vou apresentar agora para vocês, né? De uma maneira super resumida. Como introdução, então, nesse momento, eu vou partir das teorias da linguagem do discurso, né? Que são a base dessa disciplina, dialogando com essas outras áreas que eu falei antes, né? E que visa preparar o participante para uma análise crítica dos signos e dos discursos que são mediatizados em diferentes meios de comunicação, os mais tradicionais e os mais novos, né? E que carregam esses discursos mediatizados, carregam ideologias. Essas ideologias são ideologias, né, que estão passando, sendo comunicadas e reafirmadas, enfim, né, por estratégias de desinformação, isso que popularmente tem sido chamado de fake news, né? Uma das ideias-chave do que eu quero apresentar para vocês no curso é que uma falsa notícia ela é uma verdadeira propaganda, né? Então, isso também é um pressuposto do nosso trabalho aqui, que eu quero apresentar para vocês, né? A gente vai contar, então, com uma base teórica nas teorias da linguagem do discurso e teorias próximas, como, por exemplo, a retórica antiga, alguma coisa das diferentes correntes da semiótica e as diferentes correntes da análise do discurso, alguns referenciais da filosofia, né? Especialmente aqui o conceito de ideologia, tal como ele foi construído, né, teoricamente, pelo Marx, depois como é que ele vai chegar em Bakhtin, um teórico russo, e depois como ele vai ser aplicado numa análise sociodiscursiva pelo John B. Thompson, né? Vou mostrar isso aqui rapidamente. Para exemplificar, então, essa análise que eu quero fazer, eu vou também usar algumas demonstrações que articulam os conceitos com exemplos concretos assim do que a gente tem visto aí nos últimos tempos e atualmente em termos de desinformação. A gente vai tentar aplicar, então,
pelo menos como uma primeira proposta da minha parte, eu tento aplicar, e depois, com os alunos no curso, a gente também pode partir dos interesses de aplicação dos próprios alunos que estiverem fazendo o curso mais expandido, né? Como fundamentação teórica, bem rapidamente, assim, coisas que eu vou articular com as teorias da linguagem do discurso, né? Primeiro, que eu chamei de pensar com as imagens, essa ideia de que a imagem ela não está sozinha, ela produz sentido normalmente quando ela é acompanhada do verbal, né, dos aspectos linguísticos, e aí eu vou recorrer a uma teoria de um filósofo chamado Regis Debray, e que depois vai ser retomada pelo filósofo Francis Wolff, que são os paradoxos da imagem, né, na relação da imagem com a linguagem verbal, né, a questão de que os paradoxos da imagem significam que a imagem, ela sozinha, né, ela não lida com o conceito e com o universal. Você pode pensar no conceito de humanidade, mas a imagem não lida com o conceito de humanidade, ela lida com aquele homem, ela mostra aquele homem em particular. Você não tem uma imagem de humanidade, que é um conceito mais abstrato, mais universal, né? A imagem também não dá conta da negação, porque toda imagem mostra isto, a gente vai trabalhar com isso também, né? Para você mostrar o oposto dessa imagem, você tem que mostrar uma outra imagem que diz isto, um outro isto, né? Ou seja, não existe a imagem do não gato, é isso que a gente quer dizer. A imagem também não lida com o condicional, o subjuntivo, né? o se, né? O talvez, e nem lida com o passado e o futuro, porque ela sempre mostra naquele momento aquilo que ela quer mostrar. Nesse sentido, os paradoxos da imagem significam que a imagem ela tira a sua força dessas 4 incapacidades ou fraquezas. Eu vou deixar isso aqui como teaser para ver se vocês se interessam, de repente, da gente lidar com essa relação da imagem com o verbal, que faz parte, então, dessa visão mais amplificada de teorias da linguagem e do discurso. Sobre algoritmos e as bolhas a favor da desinformação e do fascismo, a gente vai pensar aquilo que tem sido chamado de viés algorítmico, né? E a formação das bolhas informacionais, que são bolhas também cognitivas, né? Em que as pessoas meio que ficam presas a consumir discursos e signos que já concordam com aquilo que elas mesmas já estão pensando. Então, é difícil você ter uma pedagogia democrática numa situação em que essas bolhas, esses algoritmos vão fechando a gente em circuitos do já sabido, né? Enfim, a ideia é um pouco essa, que a democracia ela pressupõe que a gente consiga exercitar um olhar diferente daquilo que a gente já sabe, do que a gente já pensa, e lidar com o diferente, lidar com o outro. E essas bolhas elas estão trabalhando, então, numa pegada que acaba estimulando uma visão de mundo muito radicalizada, né? Que a gente hoje está chamando de fascista, porque a gente está vendo isso voltar, né? Sobre a apatia política e a histeria política. Eu, na minha formação acadêmica, eu pesquisei em mestrado e doutorado o que eu chamei de uma apatia política. E o que a comunicação tinha a ver com isso, né? No caso de hoje, eu acho que essa apatia, a gente deu um salto da apatia política para uma histeria política. E acho que, nesse sentido, a gente pode pensar um pouquinho a partir disso daí, pensar junto, né, sobre essa possibilidade dessa histeria política que a gente tem visto aí, principalmente nesses circuitos assim mais radicalizados, né? Os conceitos de pós-verdade, desinformação e ideologia vão fazer parte do nosso curso também para dialogar com as teorias da linguagem e do discurso, né? Então, o conceito moderno de verdades da razão e verdades de fato, a gente vai retomar isso no curso estendido, né? A articulação que a filósofa do século XX, Hannah Arendt, fez entre verdade e política, porque essa articulação é extremamente importante para a gente poder pensar justamente essa questão da pós-verdade, da desinformação aí, e da ideologia, como eu quero, né? A ideia de que a pós-modernidade preparou a crise da verdade tradicional, né? Isso também vai fazer parte aí dessa fundamentação teórica que eu estou pretendendo para essa disciplina, né? E a articulação da pós-verdade mesmo, do conceito de pós-verdade, como ele tem sido pensado, com o conceito de desinformação, fake news, enfim, conceito de desinformação. Como é que a gente pode pensar
essa pós-verdade e essa desinformação justamente como sendo uma coisa derivada da outra e vai uma realimentando a outra, né? Sobre o conceito de ideologia, que eu vou retomar do Marx, seria interessante eu colocar o seguinte, que eu vou partir daquele conceito mais difundido da ideologia em Marx como falsa consciência, mas eu também vou expandir esse conceito para o que os grandes especialistas no pensamento marxiano têm falado, que a ideologia em Marx ela tem a ver com a falsa consciência, mas ela é mais ampla do que isso e mais complexa, porque ela pressupõe traços de verdades, traços de afetos. Então, não dá para você dizer que a ideologia é só uma falsificação da consciência. É isso também, mas é bem mais do que isso, né? Enfim, eu vou retomar esse conceito forte de ideologia em Marx, né? Depois vou passar para Bakhtin, que era um teórico da literatura, da linguística, da semiótica, enfim, da cultura russo, né? O Mikhail Bakhtin, e como ele retoma o conceito de ideologia em Marx e ele articula com os signos linguísticos, né? A partir do livro dele de 1929, né? Que é Marxismo e Filosofia da Linguagem. Esse livro vai ser importante para a gente. Usar o Bakhtin para pensar que a ideologia e os signos eles são inseparáveis, eles atuam sempre em conjunto na sociedade, né? E, por fim, trabalhar o conceito de ideologia como o John B. Thompson vem trabalhando também, né? Articulando isso. Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente como é que ele faz uma leitura que eu estou chamando de sociodiscursiva, né? Do conceito de ideologia. Vou dar uma palhinha daqui a pouco. Ainda na fundamentação teórica, para dialogar com nossas questões de linguagem e de discurso, vai ser importante para mim também a subjetivação do brasileiro, né? Pensar o conceito de homem cordial em Sérgio Buarque de Holanda, de uma maneira, obviamente, resumida, porque isso vai ser mais para dar mais um parâmetro para a gente, né? Pensar o conceito de homem cordial em Sérgio Buarque de Holanda para além do que o senso comum tem trabalhado essa ideia do homem cordial em Sérgio Buarque. Não é o brasileiro como um sujeito super gente boa e animadinho simplesmente. Para ele, o homem cordial é um homem que vive na sociedade, interage socialmente, politicamente, através do cordis, através do coração, ou seja, através dos afetos. E ele diz que a formação social e subjetiva do brasileiro tem a ver com isso, tem a ver com esse homem que lida com as questões públicas, as questões da res pública, da república, ou da coisa pública, né? Através do coração e através dos afetos, através das relações pessoais. E isso é o conceito de homem cordial, né? É o homem que lida afetivamente com o mundo, né? A partir desse estudo do Sérgio Buarque de Holanda, de 1936, e como é que o Muniz Sodré trabalha isso hoje, articulando com a comunicação midiática, né? E ele chama de uma sociedade incivil, né? Uma sociedade incivil que, segundo ele, surge justamente da crise do comum, da crise daquilo que nós temos em comum. E aí eu vou trabalhar um pouquinho disso também. Para começar a falar mais diretamente de linguagem e discurso, para articular com tudo isso que eu falei antes, né? Eu vou retomar as teorias mais tradicionais e que eu acho que podem funcionar bem para esse curso da linguagem e do discurso, por exemplo, da antiguidade, quando a gente retoma o surgimento da filosofia na antiguidade grega, né, na articulação do logos, desse discurso lógico, racional, científico, filosófico, a articulação do logos com a formação da polis, a formação da cidade grega, né? A racionalidade discursiva atuando ali na formação da polis, né, na formação da racionalidade filosófico-científica, né? Mas entre dois conceitos gregos, o conceito de eris, que vai dar em erística, que significa rivalidade, e o conceito de filia, que é uma espécie de amor, amizade, afeto, apreço por, né? Daí vai dar filosofia. Então, veja, a política na Grécia Antiga ela era praticada pela racionalidade discursiva entre a erística e a filia, ou seja, entre a rivalidade e o amor. A rivalidade serve como motor para fazer as discussões e os debates, mas ela não pode ser total, ela precisa da filia, que são os laços de afeto entre os concidadãos, né? E aí a gente vai pensar esses conceitos, né, de erística e de filia, e vai ver como hoje a gente tem uma hipertrofia na nossa esfera pública, uma hipertrofia da erística, da rivalidade, e uma atrofia da filia, desses laços de afeto que unem os cidadãos.
né, pensando do ponto de vista do que seria o bem comum, né? A retórica antiga, por exemplo, da retórica antiga, né, cujo conceito fundamental lá na Grécia era de peitó, que era uma espécie de persuasão em grego, né? E depois, como Roma herda esses conceitos que foram resumidos, trabalhados e explicados por Aristóteles, Roma antiga, os filósofos romanos, eles vão transformar isso em persuadere, ou persuasão, né? Como é que a retórica antiga é um conjunto de técnicas visando a persuasão, né? E aí, a partir daí, a gente vai pensar também, retomando da retórica antiga, conceitos como logos, patos e ethos. O logos como sendo toda aquela estratégia racional de construção dos enunciados e dos discursos, né? O patos como sendo aquela sensibilidade, aquela afetividade da audiência que tem que ser atingida, tem que ser conquistada por aquele orador que articula pelo logos o seu discurso, atinge o patos da plateia, da audiência, né? E o conceito de ethos, que é toda uma construção do caráter daquilo que é mostrado pelo orador diante da sua audiência, do seu auditório, né? E esse ethos, nessa relação entre o logos estratégico e o patos afetivo, o ethos é como o orador se mostra. Esses conceitos que vêm lá da retórica antiga, eles vão chegar contemporaneamente, por exemplo, na análise do discurso francesa. E a gente vai voltar a isso depois, mais à frente, né? Lá no curso a gente vai poder trabalhar um pouco melhor isso. Dos antigos ainda, da antiguidade, os exprimíveis incorporais, aquilo que os antigos estoicos, filósofos estoicos da Grécia e depois de Roma, elaboraram conceitualmente como sendo os exprimíveis incorporais, que eles significam o seguinte: algo acontece no mundo na relação, na interação entre os corpos físicos. Só que nessa interação entre os corpos físicos, alguma coisa se dá ali que muda a relação entre eles. Quando isso muda a relação entre eles, um novo sentido que recai sobre essa relação aparece. Quando esse sentido aparece, os estoicos diziam: algo aconteceu. Aqui a gente retoma um estudo do Deleuze, no Lógica do Sentido, enfim, mas resumidamente, para a gente poder trabalhar exatamente essa ideia de que nessa proto-semiótica, nesse início de semiótica, lá do estoicismo antigo, da filosofia estoica, dos gregos e depois dos romanos, né? Você tem essa construção de uma leitura semiótica daquilo que acontece, já percebendo como um início de semiótica que o sentido eclode da diferença. Quando algo diferente acontece, um sentido novo aparece. Isso tudo são instrumentos que a gente pode trazer para o nosso curso, né? Eu pretendo trazer para o nosso curso, né? Ainda na sequência das teorias da linguagem e do discurso, né, nessa pegada de representação e intervenção, eu posso passar pela Idade Média, pelo Renascimento, retomando o conceito que eles construíram lá atrás, né, de denotação e conotação, um conceito muito próximo disso que a gente hoje trabalha assim, chamando de denotação e conotação, né, e o modelo pansemiótico medieval é um modelo de leitura do mundo, daquilo que acontece diante de você, como sendo interpretação de signos, né? Aquilo que acontece são signos que devem ser lidos, interpretados, e assim eu atribuo sentido para o mundo, sentido para aquilo que eu estou experimentando, para aquilo que eu estou vendo, para aquilo que eu estou conhecendo, né? Isso a gente tem como ancorar um pouquinho, pelo menos, como formação, né? Lá na Idade Média e no Renascimento. Na modernidade, a gente pode também fazer um resumo das concepções racionalistas e empiristas sobre a linguagem. Você tem teorias mais filosóficas que têm uma concepção de que a linguagem funciona ao modo do racionalismo cartesiano, do René Descartes, aquele fundador da filosofia moderna, né? Enfim. Mas também tem concepções empiristas sobre a linguagem. São concepções que pensam a linguagem articulada com o corpo, com a sensibilidade, com a sensorialidade. São outras tantas teorias que passam por isso. Obviamente que na modernidade você tem teóricos que também trabalham, né, articulando um pouco o racionalismo com o empirismo, inclusive para propor uma pegada sobre a linguagem, né, e a gente pode retomar isso.
numa visão assim de um filósofo contemporâneo hoje, está vivo, que é o Jürgen Habermas, mas que pensando aquela modernidade sobre a qual eu estou falando agora, ele retoma a importância da esfera pública, depois a crise, o declínio daquela esfera pública no século XIX, né? E depois isso tudo, o Habermas vai direcionando para uma ética do discurso, como ele vai defender, que são critérios de que você deve respeitar a veracidade, né? Uma intencionalidade veraz, verdadeira, por parte dos interlocutores dessa esfera pública, né? E a gente vai perceber, por exemplo, que a desinformação ela rompe com a ética do discurso, como ela foi defendida pelo Habermas. Mas vamos seguir, isso aqui é só uma palhinha. Ainda nessa questão das teorias da linguagem do discurso, nessa história das teorias da linguagem do discurso, que eu pretendo trazer para o nosso curso, né? Aí já chegando numa passagem do moderno para o contemporâneo, né? Já chegando no contemporâneo, na virada do 19 para o 20, do século 19 para o século 20, né? O linguista suíço Ferdinand de Saussure, ele estabelece, ele moderniza a linguagem, os estudos sobre a linguagem verbal, né? E ele vai pensar a partir das suas 4 dicotomias tradicionais, né? A gente vai retomar isso, são pares de conceitos opostos que pretendem explicar como a linguagem verbal ela se estrutura internamente, como ela funciona, né? Tanto internamente como no seu jogo da fala, no jogo da sociedade e tal, né? Então a gente vai retomar esses conceitos básicos de Saussure, do Ferdinand de Saussure, né? E o conceito dele de valor, que eu acho muito interessante também. Ele está pensando em valor linguístico, né? E esse conceito de valor ele vai ser interessante também porque o conceito dele de valor, né, do Ferdinand de Saussure, é o conceito de que uma palavra, né, no signo linguístico, uma palavra, ela tem o valor mais poderoso quando você pensa esse conceito de valor na diferença e na distância com palavras vizinhas, com palavras que não se confundem com aquela que foi dita. Então, o peso de uma palavra depende muito de tudo aquilo que essa palavra não é. Entende? Então, assim, a palavra ela não deve ser tomada isoladamente. Essa é a lição de Saussure. A palavra tem o seu valor linguístico mais forte quando essa palavra é pensada na diferença e na distância com relação a outras palavras vizinhas, próximas, mas que não são exatamente aquela que foi escolhida para ser dita, para ser escrita, enfim, para ser comunicada, né? O Bakhtin, então, aqui já numa teoria contemporânea da linguagem do discurso, né? Pensando essa coisa da ideologia e do signo linguístico, né? Exatamente a ideia dele é de que a ideologia ela é transmitida e circula na sociedade através de signos linguísticos e que todo signo linguístico também, por sua vez, né, é carregado de ideologias ou carrega ideologias. Então, ele pensa a ideologia e a semiótica como sendo inseparáveis. É por isso que eu estou trabalhando com ideologia aqui nesse curso também, nessa visão bakhtiniana bem interessante, né? A partir dele também a gente vai pensar aquilo que ficou convencionado chamar de o segundo Wittgenstein, o Ludwig Wittgenstein. Ele tem uma primeira fase da filosofia da linguagem dele. Essa primeira fase eu não vou trabalhar aqui no curso, eu vou trabalhar com a segunda fase do pensamento dele, um Wittgenstein da virada pragmática, que aí tem a ver com tudo isso que eu estou falando, que é o Wittgenstein dos jogos de linguagem, que tem um pouco a ver com o valor em Saussure, que tem um pouco a ver com uma pragmática que vai aparecer, né? Que é a virada pragmática na filosofia do Wittgenstein e no século XX, uma virada pragmática no século XX também, para pensar essa pragmática da linguagem. E é a partir daí que a gente também vai incorporar esse conceito de pragmática aqui no curso, né? O Charles Peirce, né, que é o filósofo norte-americano, lógico, enfim, matemático, químico e tudo, que constrói uma semiótica chamada triádica. Ela é baseada em tríades de conceitos, né? É uma semiótica que tem uma coesão interna e uma coerência extremamente poderosas, né? E a semiótica do Peirce também tem certos conceitos e instrumentos que a gente pode chamar para o nosso curso e que nos auxiliam muito a fazer análises, né, desses signos que a gente vai ver nos exemplos de desinformação, tá? Outro semioticista, né, muito importante, e nesse caso agora do século XX, mais recentemente, é o Umberto Eco.
Humberto Eco eu acho um teórico extremamente interessante para a gente. Principalmente, o que vai me interessar aqui no curso vai ser o conceito dele de superinterpretação, que ele vai dizer que a interpretação é você partir da materialidade do que está naquele signo que está sendo interpretado. Isso é interpretação para ele. O que ele chama de superinterpretação? É quando você faz uma interpretação que abusa, ou seja, é uma interpretação que ultrapassa os limites daquilo que está materializado naquele signo que está sendo interpretado. Então, ele diz, interpretar é a partir daquilo que o signo te entrega. Superinterpretar é como se você usasse os signos para defender uma ideia que você já tem. Então, esse conceito do Humberto Eco precisa ser resgatado justamente para quando a gente fala de desinformação, de viés de confirmação e etc. Né? Acho que pode ser bastante proveitoso. Né? Ainda na contemporaneidade, dentro dessa coisa mais específica de linguagem e de discurso, né? Pensar a contemporaneidade como também a partir de certas teorias mais recentes aí do século XX, né? Como, por exemplo, a do Eric Landowski, que é a sociossemiótica das interações. Ele pensa modalidades de interação e como a sociossemiótica dele pode classificar e tentar entender as diferentes maneiras de interação entre dois enunciadores. Né? Então, você pode pensar assim, por exemplo, a partir dos 4 conceitos dele de interação, uma interação programada, uma interação manipulada, uma interação em eterno ajustamento e uma interação que parece acidental, que parece mais caótica e sem muita linearidade, enfim, sem muita coesão, e é um efeito de sentido isso tudo. Eu acho que ela pode ser proveitosa e a gente pode incorporar também nas análises que a gente vai ensaiar fazer junto com vocês. As análises do discurso, as diferentes análises do discurso, né? Vou usar um pouco da análise do discurso anglófona, né? Especialmente a do Norman Fairclough, e ele tem uma pontezinha aí com o John B. Thompson, que é um cara que eu vou usar um pouquinho mais também, apesar de não ser um cara estrito senso da análise do discurso, mas é um cara que usa esse tipo de pegada de análise do discurso, que pensa a ideologia também sociodiscursivamente, né? Mas a ideia das diferentes análises do discurso, tanto a anglófona quanto a francófona, as diferentes análises do discurso francesas, né, vão ser interessantes, porque ali, naquele momento, eu acho que o mais interessante vai ser a gente pegar o que as diferentes análises do discurso têm em comum, mais do que ficar trabalhando nas diferenças entre essas correntes, escolas. Talvez o mais interessante seja pegar o que elas têm em comum, né? Onde que elas concordam. E aí elas concordam, por exemplo, que o discurso que a gente vê circulando na sociedade, né, enunciado pelos enunciadores, enfim, o discurso não é transparente, como ele parece querer ser, né? Ou como os discursos dos meios de comunicação, tanto os mais tradicionais, os mais novos, os discursos dos sujeitos, pessoa física, né? Os discursos não são transparentes, eles querem parecer transparentes, mas eles são opacos. Por quê? Porque eles carregam uma série de vieses ideológicos, de desejo, subjetivos, tem inconsciente ali, tem uma série de coisas que fazem com que o discurso não seja transparente. E aqui, a análise do discurso tem uma visão crítica, por exemplo, de um paradigma comunicacional. Paradigma comunicacional pensa entre o fulano A e o fulano B, você faz a comunicação e se os dois dominarem o código linguístico, acabou o problema. A comunicação está feita. Para a análise do discurso, é aí que começa o problema. Quando o fulano A comunica com o fulano B, ele comunica certas coisas, mas ele também comunica ou acha que não está comunicando certas informações como seu ponto de vista sobre a realidade, sua ideologia, o que ele pensa daquele objeto sobre o qual ele está falando, e daí vai, né? Então, nesse sentido, as análises do discurso podem me servir para a gente olhar para os discursos da desinformação como sendo não transparentes, como sendo opacos, né? E aí a análise do discurso nas diferentes correntes, ela tem instrumentais conceituais, teóricos, enfim, para a gente pensar isso juntos, tá? E também, assim, por fim, nessa questão das análises do discurso, pensar também essa teoria que eu estou chamando de sociodiscursiva das ideologias, que é aquilo que o John B. Thompson vai construir, né? Apesar de não ser, como eu disse,
estritamente um teórico de análise do discurso, mas ele dialoga muito bem com a análise do discurso, né? E aí eu vou propor essa articulação com esse trabalho do John Thompson, né? Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco, bem rápido, né? Sobre o curso que a gente vai oferecer, a gente vai trabalhar com exemplos ao longo das aulas, mas também podemos trabalhar com estudos de caso, que aí a gente faz um mergulho, né, em estudos de caso e faz um mergulho mais vertical, faz um mergulho mais cuidadoso, mais analítico, né, em que a gente destrincha um pouco mais, né, certos signos ou certos discursos da desinformação. Os exemplos a gente pode ir salpicando ao longo da aula. Os estudos de caso, não. A gente tem que parar, mobilizar um certo referencial teórico, conceitual, crítico e tal, e aí a gente aplica um estudo de caso e a gente fica debruçado ali e gasta um tempo ali fazendo estudo de caso. Então, nesse sentido, eu vou dar um exemplo aqui nessa aula de hoje, um exemplo rápido, resumido, só para dar um gostinho, um exemplo super introdutório e bem rápido. Ao longo das aulas do curso mais completo, né, mais para frente, exemplos, então, que eu vou salpicando aqui e ali ao longo das aulas, né? Também estou pensando na possibilidade de, no curso, fazer um estudo de caso proposto e realizado por mim, eu oferecer para vocês um estudo de caso e tentar fazer uma análise um pouco mais completa, um pouco mais complexa, né? E também abrir para estudos de caso propostos e realizados pelos alunos do curso, né? Sugeridos pelos alunos do curso, e, enfim, e que os alunos do curso comecem a ensaiar, fazer análises semióticas, discursivas daquilo dali. É claro que a gente vai começar muito tateando, né? A gente começa assim mesmo, mas é legal a gente fazer essa experiência de tentar analisar um caso concretamente, tá? Enfim, aí eu peguei aqui um exemplo, depois eu vou, vocês vão ver aí esse exemplo, de uma fake news, né, veiculada em redes sociais há algum tempo já, mas já nesse governo atual, né, que é uma postagem do Abraham Weintraub, em que ele bota um gráfico, e nesse gráfico ele escreve aqui, a legenda do gráfico, ele diz assim: gráfico com a evolução do número de prisões arbitrárias, violações de lares e processos inconstitucionais contra conservadores. Vai piorar. É isso que ele escreve e bota um gráfico. Imediatamente depois dessa postagem dele, descobriu-se que ele tinha tirado esse gráfico que ele colocou nessa postagem que eu falei, ele tinha tirado de um verbete da Wikipédia, o verbete gráfico. Era um gráfico aleatório. Ele pega esse gráfico, coloca ali como se tivesse tido uma pesquisa sobre isso, e ele atribui, né, uma ancoragem linguístico-discursiva, enfim, para esse gráfico que a pessoa está visualizando. Enfim, vocês vão ver a projeção, está aí a projeção, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, a partir da retórica dos gregos antigos, né? Como é que isso mostra uma postura de erística ou de rivalidade que eu falei antes, lá da Grécia Antiga, como sendo muito mais forte, muito mais importante, mais poderosa do que a filia. É um momento em que a rivalidade está sendo colocada ali, não numa mera esfera pública, mas numa arena pública, como eu estou propondo chamar, uma arena pública, uma arena de disputa, de gladiadores pelo sentido, né? Gladiar pelo sentido, de gladiar pelo sentido, né? E um ethos científico, do ponto de vista da retórica, aquela comunicação de uma imagem de si que o orador faz, como se fosse um ethos científico, botando um gráfico que parece alguma coisa da ciência, enfim, né, e dando a ele um sentido completamente distorcido, enfim, desinformando, né, para usar esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, né? E, por exemplo, a partir de Habermas, como é que isso, a gente vai discutir também como é que isso desrespeita a ideia de Habermas de uma ética do discurso, porque a ética do discurso pressupõe que quem está numa situação discursiva de troca comunicacional precisa necessariamente combinar que são pessoas que estão preocupadas com a verdade das informações que elas estão transmitindo e estão consumindo. Tem que ter uma ética do discurso do tipo, olha, a gente tem que concordar aqui que a gente não vai mentir um para o outro, que a gente vai buscar a veracidade o máximo possível e tal, e como esse tipo de desinformação vai contra essa ética
do discurso Habermasiana, né? A partir de Saussure, a gente pode pensar o valor das escolhas lexicais, ou seja, as escolhas das palavras dessa pessoa que posta essa desinformação, né? E as dicotomias, a partir das dicotomias da linguagem verbal dele, né? Da construção do significante, do significado, né? Enfim, né? Como é que a gente vai mostrar, como é que a gente pode pensar a partir de Saussure também, né? Trazer isso para a análise de um caso concreto como esse, dessa fake news aí do Weintraub, né? Do Wittgenstein, retomar a ideia dele de pragmática dos jogos de linguagem, pensando os jogos de linguagem como aquilo que é dinâmico, que não é previamente estabelecido, daquilo que vai construindo sentido conforme os jogos de linguagem vão sendo jogados, né? É uma teoria da linguagem pragmática e bastante dinâmica, porque tenta dar conta da dinâmica das práticas de linguagem cotidianas, né? A partir da semiótica do Peirce, do Charles Sanders Peirce, que eu falei antes, né? Pensar a pragmática, os resultados disso, né? Em termos de manipulação dos interpretantes, aquilo que ele vai chamar de interpretantes como sendo as interpretações que os intérpretes fazem, né? Os intérpretes, eles consomem, eles recebem um signo e eles fazem uma interpretação mental. Essa interpretação mental é que constrói o conhecimento sobre a realidade na cabeça da gente, né? Essa interpretação mental, esse teórico Peirce vai chamar de interpretantes. Os interpretantes não são os intérpretes. Os interpretantes são o que acontece na cabeça dos intérpretes, né? Na semiótica de Humberto Eco, por exemplo, a gente vai pensar a manipulação das superinterpretações ou dos usos, né? Dos usos abusivos, né? Dessas interpretações desses signos, né? A partir da sociossemiótica do Landowski, a gente pode pensar, por exemplo, que tipo de interação é essa que o Weintraub está construindo, né? E também pensar a partir do conceito de camuflagem objetivante, que é um conceito em que você bota uma carapaça de discurso científico, como aquele gráfico, né, do Weintraub, né? Uma carapaça de discurso objetivo para passar uma desinformação, né? Das análises do discurso, a gente vai trazer a pragmática também e a ideia da opacidade da própria enunciação desse enunciado, né, desinformativo. E também a passagem da representação para a intervenção. A linguagem e o discurso não apenas representam uma realidade prévia, mas elas também constroem a realidade. Essa é uma proposta que vem sendo trabalhada pelos pragmatistas, pelos analistas do discurso de viés pragmático enunciativo, como Manguenot, por exemplo, e aqui no Brasil, na UERJ, o professor Décio Rocha, que foi um grande mestre para mim, é um grande mestre para mim ainda, o Décio Rocha da UERJ, ele trabalha muito nessa lógica da linguagem intervenção, da linguagem que não só representa, espelha o mundo, mas também produz realidade, produz subjetividade, né? Produz materialidade também, enfim, tá? Exemplos aqui de Marx a Bakhtin, pensar o signo linguístico e a ideologia, a partir dessa dicotomia aqui, desses dois aspectos da linguagem. O representacional, que não pode ser esquecido, mas também não pode ser só ele, tem que ser o pragmático também, porque o representacional dá conta de uma realidade. E o pragmático, ele produz realidade no sentido de que ele cria mundo, ele cria relações sociais, cria subjetividades, cria enquadramentos cognitivos sobre a realidade. Então, ele vai ser importantíssimo para a gente. E retomando John Thompson, que eu falei que ia fazer, a partir dos modos e estratégias de funcionamento das ideologias, pensar esse gráfico do Weintraub, né, repetindo, que diz: gráfico com a evolução do número de prisões arbitrárias, violações de lares e processos inconstitucionais contra conservadores. Vai piorar. E aí tem aquele gráfico que ele pegou do verbete gráfico da Wikipédia, né? A partir desse post aqui do Weintraub, né, você pode pensar como modo geral de funcionamento da ideologia em John Thompson como legitimação, né? Legitimação para Thompson são as relações de dominação representadas como se fossem legítimas. Por exemplo, a estratégia da legitimação, racionalização, uma cadeia de raciocínios que procura legitimar ações. Esse gráfico aí, essa postagem do Weintraub, ela produz uma cadeia de raciocínios que procura legitimar certas ações dos conservadores como ele, né? E também dentro da legitimação como um modo geral da ideologia, a estratégia de funcionamento como narrativização, que significa histórias do passado legitimando ações do presente. Ou seja, quais são as histórias do passado? Né? Uma série de
prisões arbitrárias, violações de lares, processos inconstitucionais sofridos por pessoas pobres e periféricas. Essas histórias já são conhecidas na nossa memória. E ele pega isso e diz que os conservadores como ele, como você, que está me lendo e tal, que estão ameaçados desse tipo de coisa que vai piorar. Isso é uma narrativização, que é uma estratégia dentro do modo da ideologia funcionar por legitimação. Outro modo geral de funcionamento da ideologia em Thompson é a unificação, uma construção simbólica da unidade, né? Que tem como estratégia a estandardização, como ele chama, um referencial padrão que é proposto como partilhado por todos nós, né? Ou seja, o referencial padrão é o referencial conservador, ultraconservador, direitista, ultradireitista, por exemplo, né? O outro modo geral é a fragmentação, que é a segmentação e divisão de grupos contrários. E aí a estratégia da fragmentação é o expurgo do outro, representar o outro como inimigo comum. Quem é o outro que é o inimigo comum? A esquerda, os progressistas, e daí vai. Só para ilustrar, isso aqui é um pequeno exemplo rápido do que a gente pode destrinchar e fazer uma análise mais concreta do tipo de signo e discursividade que tem sido praticada numa desinformação. Peguei um exemplo assim simples de desinformação, enfim, e peguei só o caso aqui especificamente de alguns poucos autores para falar disso. Como conclusão aqui dessa apresentação que eu estou fazendo, né, o que a gente fez aqui hoje? A gente apresentou que no curso a gente vai lidar um pouco com a ideia de pensar também a partir das imagens, mas na relação das imagens com a linguagem verbal. A gente viu também, e a gente vai ver no curso, mas a gente viu rapidamente aqui, que os algoritmos e as bolhas informacionais cognitivas que os algoritmos vão produzindo acabam favorecendo a desinformação e o fascismo, né? A gente também falou aqui rapidamente, pretendo trabalhar melhor no curso, conceitos como pós-verdade, desinformação e ideologia. Lá a gente vai poder se demorar um pouco mais sobre esses conceitos, né? A partir de certos autores, enfim, certas referências que a gente vai trazer. A gente falou também aqui, e vai pressupor no curso, a subjetivação do brasileiro como sendo construída historicamente na nossa sociedade, na nossa cultura, como um homem cordial, segundo o referencial do Sérgio Buarque de Holanda, que é um pouco diferente do que o senso comum entende, né, sobre cordialidade, enfim, é um conceito mesmo teórico do Sérgio Buarque, mas também articulando com o conceito de sociedade incivil do Muniz Sodré, que é um conceito bem recente, né, dele, do livro dele, enfim, mas pensar como é que a comunicação tem a ver com isso, como é que a sociedade tem a ver com isso, como é que o ideal da economia liberal, neoliberal, enfim, também constrói uma incivilidade na sociedade, né? E aí junta com essa formação cordial no sentido do Sérgio Buarque de Holanda, e aí vira um tipo de sociedade extremamente vulnerável à desinformação, né? A linguagem e o discurso, né, que aí eu vou pensar da representação para a intervenção, não jogando fora os aspectos de representação da linguagem verbal e do discurso, mas estendendo isso, né, para a questão da intervenção, para a questão da produção pragmática de novas relações, de enquadramentos cognitivos sobre a realidade, daí em diante. A gente também viu aqui nessa aula, e pretendo trabalhar melhor, alguns exemplos e estudos de caso, né? E aí eu termino, enfim, só chamando a atenção para uma coisa, eu deixei para o final de propósito, é que essa estrutura dessa aula inaugural que eu acabei de apresentar para vocês é uma estrutura que respeita a retórica como os gregos criaram, como Aristóteles explicou, que é uma estrutura que tem uma introdução ou um exórdio, né, que apresenta o tema que vai ser tratado, a narração, que é uma argumentação teórico-conceitual toda, né, que tem que ter coesão e coerência, né? A terceira etapa da retórica como sendo a fase das provas, né, que é a fase em que você traz exemplos, que você traz estudos de caso e etc., que são importantes para a retórica, e a fase da peroração, ou a conclusão, que é o que eu estou terminando agora, né, que é a fase em que você retoma exatamente tudo aquilo que você falou naquele discurso que você acabou de proferir, e você retoma aquilo enfatizando os pontos principais, né, chamando atenção para certos pontos mais importantes de repente, e concluindo e fechando de uma maneira que você fecha o circuito da mesma maneira que você abriu. Então, essa aula aqui, da maneira que eu estruturei,
é uma aula que também ela tem na sua estruturação, né, uma lógica da retórica clássica. Talvez vocês não tenham percebido isso, mas olha que importância da retórica, né? A retórica ela cria um discurso que tem uma coesão interna, né? E, enfim, que faz sentido para a gente, e que é compreensível, e que é facilmente comunicável, e dessa maneira também certas desinformações vão apelar para uma estrutura retórica e a gente precisa estar atento para esse tipo de técnica. E aí eu termino também, obviamente, não agora, mas lá no curso eu vou dar as referências básicas, as referências teóricas que vão passar por esses autores que eu mencionei aqui hoje, mas por vários outros autores que eu, obviamente, não mencionei aqui, mas, enfim, que eu vou indicando conforme a gente for caminhando com o curso. Então, é isso. Agradeço a vocês pela atenção. Convido a todos para participarem de todas as aulas inaugurais e do máximo de cursos possíveis, porque é o somatório de todas essas aulas e todos esses cursos dos colegas que vai fazer com que você tenha uma preparação, eu acho, me parece, mais completa e mais, enfim, mais poderosa, mais potente, para lidar com a desinformação e, de preferência, também se tornar um agente de combate a essa desinformação. Com isso, eu termino aqui, agradeço a todos vocês pela audiência aí, enfim, pelo interesse, e fica aí o meu convite para vocês, e a gente se vê depois, então, muito obrigado. Obrigada, gente. Valeu por todo mundo que assistiu aqui. Vou trazer aqui o Reinaldo Aragon, que está aqui na sala de espera, e daqui a pouco tem debate com o Nery. Tudo bem, Reinaldo? Bem-vindo. Primeira vez que você media aqui pela Rede Conecta, e apresento você para toda a comunidade que está assistindo às aulas, né? Você é quem elaborou esse curso, portanto, quem está assistindo essas aulas então, está assistindo por causa do Reinaldo Aragon. Bem-vindo. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Tudo bom? Tem uma equipe muito grande assim por trás, trabalhando assim de forma voluntária, com muita paixão mesmo pelo projeto. Mas assim, a ideia do curso foi exatamente como o Guilherme expôs bem na aula, foi essa primeira fase, apresentar a todos o problema, né, que é a questão da desinformação, e principalmente já pensar no futuro em como fazer esse combate. Então, essa primeira etapa ela é mais teórico, conceitual, para poder apresentar o problema de forma mais ampla para todos. E, assim, a aula do Nery, incrível, ele é um professor fenomenal. E, assim, o curso que ele vai dar agora é um curso especial, direcionado à teoria da linguagem, e assim, onde o público vai ter mais acesso vai ter acesso a todo o conteúdo, a todo esse debate, porque eu entendo que a linguagem, compreender a linguagem, as ferramentas da linguagem, é o ponto primordial de todo processo de combate à desinformação. É compreender o poder da linguagem. Então, eu acho que isso é fundamental, e esse curso vai ser incrível, vai ser um curso que vai valer muito a pena. Inclusive, nessa etapa, nós vamos dar certificado, tá? É uma etapa que vai ser turmas menores, vai ser uma coisa mais, assim, mais pessoal, vai ter trabalho, o projeto é bem bacana, o Guilherme vai apresentar legal para a gente depois, quando ele deve estar entrando já. Sim, chegou. Inclusive, ele é um professor que dialoga muito, né? Ele trouxe o exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, não foi mostrado no momento da aula, mas vou mostrar aqui agora na conversa com ele. E ele dá esse espaço para que as pessoas sugiram casos para serem estudados e exemplos para serem analisados, né? Então, isso é muito importante para a participação de todos e tirar dúvidas também, né? Então, vou trazer o Nery aqui, que já está aqui na sala de espera. Tudo bem, professor Guilherme Nery? Parabéns pela aula e muito obrigada por ela também. Oi, Gisele, Reinaldo, queridos, obrigado aí pelo convite mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui com vocês e com o público de vocês. Eu só posso agradecer a vocês pelo convite, pela organização desse curso, né? Enfim, e pela presença, e agradecer ao público pela presença. Enfim, é isso. Deixa eu falar pouco aqui, agora que eu já falei muito, né? Você vai falar bastante agora, eu vou ler uns comentários aqui. Muita gente elogiando a Eduarda Fadini, que está aqui em todas as aulas, está dizendo excelente aula. Pedro César, Viva a Rede Conecta. A Ivone Sampaio está perguntando, inclusive, se o que vai entrar
vai entrar o Face, não é considerado crime. Eu vou mostrar já a postagem que o professor Nery citou. E o Sérgio Bernardi pergunta se quando você fala em pragmático, se isso significa prático, ou aquele que age praticamente. Posso falar agora, então, rapidinho? Deixa eu ler mais alguns, aí eu já Tá te bom. passo de uma vez, mais fácil, né? Beleza, tá bom. O Giovanni Garcia diz, aula para assistir várias vezes, né? Ele mandou demais. Eugênia Rodrigues diz, a didática do professor é muito boa, obrigada. A Glais Lúcia diz, professor, a desinformação pode ser voluntária ou involuntária. De certo, algumas consequências disso são diferentes. É um ponto que eu quero trazer para você comentar. Ela também tinha comentado aqui a mensagem do Giovanni, falando que vai assistir essa aula muitas vezes. E a Luciana de Oliveira é um outro ponto que eu quero trazer. Ela diz, esse conceito do Humberto Eco tem tudo a ver com o que estamos vivendo com as fake news, porque é muito conhecido, né, o que o Humberto Eco fala de internet, de redes sociais, e a gente vivencia algo que nos faz pensar por que não dei ouvidos ou por que não acreditei em Humberto Eco. E agora a gente vive tudo isso assim de uma forma enlouquecedora. Eu acho que a guerra na Ucrânia mesmo, exaltou as emoções e as reações na internet de uma forma que eu nunca tinha visto nem nas eleições de 2018. Eu não sei vocês, mas foi algo assim que saiu de toda a média que a gente costuma ver em comentários de sites e de chats e de interlocuções com as pessoas na internet. Mas é isso. Então, a pergunta do Sérgio Bernardi sobre pragmático. A Glai Lúcia que fala da desinformação que é praticada voluntária e involuntariamente. E o conceito do Humberto Eco, se você pudesse aprofundar um pouco mais. Obrigado aí pelas questões. Bom, eu vou tentar. Na questão do pragmático, assim, nas teorias da linguagem do discurso, o conceito de pragmática é bem específico e tem um pouco a ver com os efeitos práticos gerados pela produção e circulação dos signos, ou seja, das informações, daquilo que produz sentido, daquilo que dá sentido para o que a gente tá vendo, tá ouvindo, tá experimentando, né? Então, assim, o que, por exemplo, o Peirce, que é um dos pragmatistas que eu citei, o que ele considera de pragmática é o estudo dos efeitos práticos que os signos geram, por exemplo, na cabeça dos intérpretes, que são as pessoas, né? Então, por exemplo, se eu pedir para vocês imaginarem uma casa, eu estou emitindo um signo aqui sonoro, verbal, casa, vocês estão imaginando uma casa, e quando vocês imaginam uma casa, isso é um efeito pragmático na cabeça de vocês, né? Então, é tão simples quanto isso, na verdade. É claro que quando a gente está falando de comunicação midiática, a coisa vai ganhando complexidade muito maior, né? Quando você está falando de uma organização assim, estrutural, sistemática, enfim, sobre uma organização de uma desinformação, isso vai ganhando complexidades cada vez mais inéditas, assim, pelo menos eu acho que para mim ou para vários de vocês, né? Então, assim, mas pensando assim, para dar o exemplo desde o mais simples, que eu acho que é sempre melhor, a pragmática na teoria da linguagem do discurso, na teoria da semiótica, dos signos e tal, é um pouco isso. A pragmática estuda os efeitos práticos, que pragma, né, tem a ver com coisa ou com alguma coisa da ordem do prático, do palpável, do concreto. E aí a pragmática estuda, então, os efeitos práticos que um signo qualquer, que a gente aqui pode chamar, por exemplo, de informação ou desinformação, mas os efeitos que esse signo gera na cabeça dos intérpretes, das pessoas comuns, enfim, que estão recebendo aquilo e meio que reforçando ou construindo e tal a sua visão de mundo, né? E aí é claro que isso tem implicações ideológicas, porque tem a ver com uma visão de mundo, né, que depende um pouco de um recorte de classe social e tal. Então, assim, a gente não vê o mundo com os olhos de uma pessoa que viveu experiências muito diferentes da nossa. E aí tem uma série de questões aí, né? Mas, assim, na questão da linguagem do discurso, é claro que a palavra pragmática ela pode ser usada em outras
situações, tá? Por exemplo, uma pessoa pragmática, eu acho que também tem um pouco isso às vezes. Uma pessoa pragmática, uma pessoa que sabe resolver problemas da vida comum, da vida cotidiana, muito facilmente e tal, é uma pessoa pragmática. Mas é isso, é uma pessoa que tem um senso prático apurado, né? Mas no caso da gente aqui, da linguagem do discurso, o estudo dos efeitos práticos. Esse efeito prático pode ser, por exemplo, uma interpretação na nossa cabeça. Isso é um efeito prático, né? Quando eu digo que eu peço para você pensar em casa e você pensa em casa, isso já é um efeito do que eu pedi, do signo que eu emiti, né? Aí você pensa em casa, já é um efeito pragmático. Mas tem a ver com comportamento também, um pouco mais visível, né? As pessoas assumem comportamentos. Gisele falou agora dessa questão da Rússia e da Ucrânia e tal. Outro dia deu uma notícia que deu briga física, né? As pessoas saíram na porrada na rua por causa disso, né? A coisa está muito polarizada, né? No Brasil mesmo, os afetos estão muito à flor da pele e tal, e isso é um efeito pragmático dessa série de discursos que estão se enfrentando nessa arena pública midiática, né? Enfim, é só para dar uma palhinha. Não sei se eu consegui minimamente responder, mas também tem que passar para outras questões, Não, né? perfeito. Só antes de você mudar de assunto, um comentário da Luciana, que tinha falado sobre Humberto Eco, ela diz, mas cada sujeito vai pensar numa casa específica, e isso é super importante Isso, entender. Por isso, claro. super relevante trazer a relação entre o texto e a imagem. E agora, Isso. olha só que interessante essa coisa da imagem e dos significados, né? As pessoas estão comentando aqui o significado das suas estantes vazias. E aí, Sabia. um falou aqui que é muito emblemática as estantes vazias no estúdio do Guilherme, isso segundo o meu humilde ponto de vista, escreveu aqui o professor Tony, e quem respondeu aqui foi a Maria Bethânia, que falou, acredito que está tudo na cabeça dele, não nas estantes. Guilherme, quais são as fontes dessa aula que você deu? Aí eu respondo, vozes da minha cabeça. Isso. Não, assim, na verdade eu tenho uma resposta gaiata para dar, que é a seguinte, eu ia falar assim, não, é porque isso aqui é uma homenagem a Sócrates, né? Aquele professor de Platão que dizia só sei que nada sei, então tá aqui. Ou então do vazio do conhecimento, que na verdade a gente não sabe de nada. Ou então eu podia dizer que é uma forma de protesto contra a vaidade acadêmica, mas isso tudo seria só de brincadeira, porque na verdade é porque eu me mudei para esse apartamento muito recentemente e a minha companheira se mudou ontem para cá também, e essa estante na verdade é do escritório dela aqui em casa, e a gente não conseguiu, os livros estão aqui na frente do computador, está tudo encaixotado, a gente não teve tempo ainda de botar na estante. É tão simples quanto isso. Perfeito. Tá bom? Vamos lá. Antes de você continuar também, queria mostrar o exemplo, que acho que o pessoal ficou curioso legal. aqui. Tá bom. Deixa eu mostrar o PowerPoint que não é do Dallagnol, é do Neri. E que mostra, curiosamente, a Wikipedia, né? Porque a gente está aí fazendo matérias e discutindo o que está acontecendo com a Wikipedia relacionado à mídia progressista, mas essa é uma outra história e que o público está acompanhando. Mas aqui a postagem do Weintraub, que ele coloca um gráfico exatamente retirado da Wikipedia, né, que no verbete gráfico, né, basicamente isso, e escreve gráfico com evolução do número de prisões arbitrárias, violações de lares e processos inconstitucionais contra conservadores. Vai piorar. Então, vou pegar esse gancho da imagem do Weintraub, que você citou como exemplo, para trazer a questão das desinformações praticadas voluntariamente e involuntariamente. Então, está aí uma desinformação praticada voluntariamente. Ah, bacana. Essa questão, né, da Agler, eu acho, não é isso? Acho que foi. Eu fico pensando nisso. Assim, primeira grande dificuldade é a gente detectar quando alguma coisa é intencional ou não na cabeça do outra pessoa, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de alguém que repassou uma informação falsa, uma fake news, uma desinformação, se é uma pessoa comum e tal, e ela recebeu isso num grupo, sei lá, de amigos ou de família e tal, a gente não tem como saber a intencionalidade daquela pessoa, se ela sabe que aquilo ali tem um objetivo estratégico, né? Enfim, mas fica mais difícil de defender qualquer possibilidade de espontaneidade ou inocência quando você pensa em gabinetes do ódio, quando você pensa em
políticos específicos, ou profissionais, ou assessores desses políticos, enfim, consultores, que orientam que se faça assim como uma estratégia de publicidade. Aquilo que eu falei lá no começo, quer dizer, e que a Juliana também apresentou lá no começo, né? Que eu tenho pensado muito junto com o meu grupo de pesquisa, que é o REC, Retórica do Consumo. A gente tem pensado muito nessa ideia de que uma notícia falsa é uma propaganda verdadeira, né? Normalmente, assim, ela pode ser falsa porque ela falsifica um relato que pareceria ser jornalístico, né? Pareceria ter alguma qualidade jornalística e tal, e então seria uma notícia falsa. Mas a notícia ela pode até ser falsa, e então ela não é uma notícia, na verdade, né? Ela é uma falsa notícia, ela não é uma notícia. Mas ela é uma propaganda e uma publicidade verdadeiras, no sentido de que ela pode ter sido construída, né? Provavelmente foi, com um objetivo estratégico, né? Ou de uma política eleitoral mais imediata, ou de formação de um certo modo de enxergar a realidade que a médio prazo vai dar numa eleição, ou vai dar no apoio a certas ideias e não a outras, né? Então, eu sei que tem gente que repassa desinformação, mas assim, de maneira assim, acreditando naquilo, né? Acreditando naquilo, e não pensando, eu estou fazendo uma estratégia, eu vou ganhar alguma coisa com isso, nem nada. Mas isso é aquilo que a gente tradicionalmente já chamava na comunicação massiva, na comunicação de massa tradicional, né? De revista, de rádio, de TV e tal, que a gente chamava de massa de manobra, que não deixa de ser aquelas pessoas que são usadas como replicadores de um discurso qualquer, né? Que esse sim, né, que originou aquela desinformação, com certeza deve ser estratégico, né? Deve ter uma característica estratégica. É claro que tem implicações diferentes entre alguma coisa ser intencional e a outra não ser intencional, mas ambas estão participando, né, de uma relativização absurda da realidade, né? Não importa o que de fato aconteceu, o que importa é que a gente tenha uma versão sobre o que aconteceu tão importante quanto uma verificação daquilo que aconteceu. Então, a minha opinião sobre o que aconteceu passa a ser tão importante quanto, por exemplo, um parecer de alguém que passou 20 anos estudando aquele assunto, né? É uma coisa bem estranha isso, né? Às vezes as pessoas passam a vida inteira, várias décadas estudando política, e a opinião delas sobre política teria, entre aspas, o mesmo peso de uma pessoa que tem sim o seu direito de se manifestar politicamente, mas a opinião dela talvez não seja tão qualificada, né? Não seja tão, enfim. Então eu sei que tem coisas intencionais e coisas não intencionais nisso, mas do ponto de vista do efeito pragmático dá no mesmo, né? Os dois estão trabalhando pela perda de contato da gente com a realidade. Sei lá, tô divagando um pouco aqui, não sei se a resposta ficou razoável, mas eu estou tentando. Não, ótimo, divague mais. E a outra questão era para falar um pouco sobre o que trouxe Humberto Eco, né? Sobre a questão das redes sociais, da internet e da desinformação, e depois eu passo para o Reinaldo. Humberto Eco é um autor que eu já tinha lido um pouco dele há muito tempo, depois passei muito tempo sem ler alguma coisa dele, e depois, recentemente, eu voltei a ler algumas coisas e me interessei por esse tema específico da superinterpretação, como ele chama, que ele diz que é uma forma ele chama de usar os signos que você está recebendo como receptor, usar para você provar alguma coisa, para você confirmar alguma coisa. A gente chama muito de viés de confirmação, quando a gente fala de uma cultura dos algoritmos, né? A gente fala de um viés de confirmação quando, por exemplo, você acredita numa desinformação e você lembra de alguma coisa que já concorda com aquilo que você já pensa, né? E é uma opinião contrária, você tende a jogar na lata de lixo da memória, né? É uma coisa que discorda ou que ameaça uma certeza que você tem. E Humberto Eco, quando ele fala de superinterpretação, que é todo um debate que ele tem com vários autores e tal, e isso depois foi transcrito, virou livro, né? Interpretação e Superinterpretação, é o nome do livro dele. Me interessa por causa disso, porque eu acho que a gente pode trazer um pouco essa ideia dele de que muitas vezes a gente não está interpretando
signos que a gente recebe como consumidores de informação, a gente está super interpretando quando a gente seleciona das informações que nos chegam, a gente seleciona para reter e para repassar aquilo que já confirma o que a gente quer ouvir, o que a gente quer saber, né? E a gente meio que abandona, nem lembra. É uma coisa de dissonância cognitiva, como o Festinger chamava também há décadas atrás. Há uma dissonância cognitiva também com relação a isso. A grande questão é que, estrategicamente, isso vem de grupos que têm uma ideologia bem definida, né? E, ao mesmo tempo, isso tende a expandir essa ideologia e ir seduzindo mais membros, assim, enfim, da sociedade. Mas, enfim, assim, eu acho que essa questão da superinterpretação pode ser interessante, pode render um pouco, justamente por esse alerta do Humberto Eco, né? Nem sempre você está interpretando, porque para ele, interpretar é você respeitar o que está materializado naquele texto, seja um texto verbal, seja um texto visual, um texto sonoro, audiovisual. O que a gente vai chamar de texto aqui pode ser de diversas maneiras, né? Em diversas linguagens. Mas eu acho que é um pouco por aí, tá? Essa coisa da desinformação ser uma maneira de proliferar uma superinterpretação que não é uma interpretação, é um uso daquele signo, né? É um uso ou até um abuso, um uso bastante distorcido, enviesado, seja intencional ou não. O problema é que o que fica é sempre um problema, né? Uhum. E aí, até pegando um exemplo da guerra novamente, né? Isso não é usado apenas com desinformação, né? É usado com opiniões de forma geral. O que eu observo muito em relação à guerra, mas claro que pode ser usado para qualquer tema. Aquele comentarista, né? Ou aquela comentarista que diz algo que eu não concordo, não estudou direito, é muito raso, não sabe o que está falando e é muito parcial, né? Essa pessoa não está trazendo as informações de forma completa e clara, e etc., e neutra, parcial. E aí, se eu concordo, esse analista ou essa analista é muito profundo, é muito sábio, né? Os outros precisam aprender com este. É isso que tem acontecido. E não necessariamente são desinformações, né? São discursos, enfim, são retóricas, são análises, mas que eu vejo cada vez mais a necessidade das pessoas de confirmarem o seu viés, né? Confirmarem as suas... enfim, ficar no quentinho ali do que você acredita. Exatamente. E eu acho até que dá para complicar um pouco mais, Gisele, pensando assim, quer ver? Assim, complicar mesmo é a palavra, né? Que eu acho que é o seguinte, as pessoas podem até querer, assim, eu queria consumir um discurso, sei lá, menos ideológico, um discurso um pouco mais, digamos, imparcial. No final das contas, eu acho que nem eu, nem muita gente hoje acredita muito na imparcialidade, né? Porque nós somos sempre um tanto quanto parciais, né? A questão é se você tem aquilo que o Habermas chamou de ética do discurso, né? Se você tem algum respeito pela verdade, se você tem algum apreço pela verdade, você tem a consciência de que o seu discurso é um pouco parcial, mas você dá voz a outros discursos diferentes, até para você se deixar, né, afetar por outros discursos que vão criticar o seu. Mas, enfim, estou falando isso assim, só porque, às vezes, se a gente ficar buscando o imparcial, a gente não encontra. E eu fico pensando isso até na função do editorial da grande imprensa. É muito interessante isso. Para mim, o grande problema não está nunca no editorial, está no que está fora dele. Porque, assim, o editorial, vem aquela coluna, opinião desse veículo, né? A opinião do jornal tal. Ali está claro que é uma opinião, e aí está carregado de subjetividade de quem escreveu e da própria ideologia do jornal, ali é muito claro. Mas veja bem, o fato de você ter um quadrado onde lá dentro está escrito a opinião do veículo e está dizendo que ali é a opinião do veículo, dá a entender que
todas as matérias que estão fora daquele quadrado seriam objetivas e imparciais, o que não é verdade. Então, aqui o conceito de valor em socia, da palavra que eu mencionei lá no meio da aula, tem um pouco a ver com isso também. Por quê? Porque o valor de alguma coisa tem a ver com tudo aquilo que ela não é. O valor do editorial tem tudo a ver, tem tudo a ver com aquilo que o editorial não é, né? Então, e ao mesmo tempo você dá a entender de que a ideologia está toda naquele quadradinho ali, né? E a gente sabe que não está, mas é interessante que a imprensa deveria ouvir vários lados, né? E normalmente você vê até no caso da guerra ou no caso de, enfim, de qualquer coisa, por exemplo, sobre, sei lá, déficit de verba pública da Previdência, sei lá, enfim, o Brasil está deficitário nas contas públicas e tal, você sempre entrevista o cara que vai dizer que é isso mesmo. Nunca tem um outro cara que vai dizer outra coisa e tal, então é muito difícil, a não ser que o assunto seja mais frugal, né? Mas desculpa, estou me alongando um pouco, né? Não, imagina. Reinaldo, fala um pouco que a gente está falando demais aqui. Vai lá, queridão. Poxa, mais uma vez agradecer ao professor Guilherme por estar aqui, por oferecer essa aula maravilhosa. E essa aula ela tem um poder afetivo muito grande para mim, porque o professor Guilherme foi meu professor na graduação, e quando eu fui estudar comunicação social, eu queria ser jornalista, eu queria aprender o ofício do jornalismo, trabalhar em redação, fazer reportagem em matérias. Só que nas aulas dele eu descobri que a comunicação social era algo muito mais amplo, e nas aulas dele eu descobri que a linguagem, que a comunicação, que a linguagem, ela tinha o poder de construir um mundo, de construir realidade, de construir afetos, e que tudo que nós compreendemos como da natureza humana era desenvolvido através da linguagem. Então foi muito importante para mim e abriu meus horizontes. Eu era bem mais jovem, então começando a faculdade, aquilo ali para mim hoje, se eu estou na pós-graduação, se eu estou seguindo minha carreira acadêmica, muito é por culpa do professor Guilherme, porque eu lembro que eu saía das aulas com um monte de texto, sabe? Era um monte de texto. E quando eu comecei a ver aquilo, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? E aquilo foi abrindo. A culpa de você não estar na Globo hoje é dele, então, né? Exato, agradeço muito por isso. Inclusive, assim, falou da estante do Guilherme vazia. Pós-graduando não tem dinheiro para comprar livro, né? Então é tudo PDF. Hoje em dia é muito mais fácil. Eu vou botar um quadrinho em homenagem aqui ao Sci-Hub, sabe? Que é o que salva os pós-graduandos no Brasil, no mundo. Então, assim, essa aula ela tem esse poder afetivo muito grande, porque me despertou para um lado da comunicação, para um lado dos estudos da linguagem, da semiótica, que mudou a minha visão de mundo. Então, inclusive, o projeto da Rede Conecta nasce muito dessa percepção, de que o combate à desinformação, ele necessariamente ele vai passar pela sociedade civil, e que a gente precisa ter muito conhecimento das ferramentas da linguagem e saber utilizar essas ferramentas em benefício da boa prática informacional, ou seja, de fazer realmente o combate à desinformação de forma objetiva, de forma metodológica e que surta efeito, que tenha um efeito prático. Então, essa aula é muito assim, eu acho, e ele já adiantou bastante coisa do que ele pretende apresentar nesse curso, que vai ser um curso mais amplo, um curso mais direcionado, e que vai ser fundamental para que se formem os agentes de combate à desinformação, porque a segunda etapa do curso, nós vamos ter aulas mais técnicas, aulas mais práticas, sobre deepfake, sobre inteligência artificial, muitas aulas. Só que a teoria da linguagem, ela é fundamental para que a gente consiga lidar bem com todas essas informações, e ela é o alicerce de todo o processo de formação de agentes de combate à desinformação. Então, depois desse depoimento, eu faço uma pergunta para ele que eu acho que é fundamental assim, para que a gente entenda melhor até o que ele pretende no curso. Então, Guilherme, qual o papel da linguagem, da semiótica no combate à desinformação, e por que é tão importante que todos nós tenhamos conhecimento dessas ferramentas para poder
promover uma prática informacional realmente que dê uma resposta a todo esse cenário que nós estamos vivendo hoje. Bom, antes de mais nada, eu só posso agradecer ao Reinaldo pelas palavras carinhosas e, poxa, eu lembro muito de Reinaldo desde a graduação, enfim, muito legal, assim, a gente ter se reencontrado, assim, na universidade, né, anos depois e tal, e ver você fazendo esse seu percurso aí, sempre com muita garra, que agora eu estou podendo acompanhar mais de perto. Obrigado, então, querido, essa aí é muito legal. Cara, olha só, eu vou tentar responder rápido assim, não por uma falta de empenho, mas é mais para não aborrecer a audiência. Olha só, eu penso que a questão da linguagem, do discurso, num curso sobre desinformação, ou que pretende, né, formar agentes de combate à desinformação, é um pouco pelo seguinte, é até meio simples o que eu vou falar, bastante simples, que é o seguinte, a desinformação, fake news, sei lá, como a gente prefira chamar, mas a desinformação ela chega para as pessoas, em geral, materializada em algum tipo de discurso, seja só verbal, ou verbal e visual, né? Ou ele é verbal, visual, com som também, né? Enfim, ele chega carregado de linguagens, mas ele chega também afirmando uma série de coisas, uma série de ideias, ele está carregado de ideologia, e ele sempre circula e chega para as pessoas, seja produzido intencionalmente ou não, mas chega para as pessoas sob a forma de textos verbais, visuais, sonoros, verbovisuais, misturando coisas assim, audiovisuais, mas como signos, então, eu estou dizendo isso de outra maneira, como signos. E aí, eu acho que as teorias da linguagem do discurso, elas servem, na verdade, muito menos para que as pessoas saiam teóricos da linguagem do discurso, mas eu acho que serve um pouco mais para estimular uma sensibilidade para as pessoas, nas pessoas, para essas questões de linguagem de discurso, porque eu acho que a gente vai criando aquilo. Eu gosto de usar uma expressão que eu nem sei explicar direito, tá? Mas assim, uma coisa que tem na minha cabeça, eu meio que penso assim, que a gente tem que estimular e exercitar um certo instinto linguístico também, um pouco, sabe? Porque, assim, pelo linguístico, eu acho que a gente vai atribuir sentido até para as imagens, enfim, e, ao mesmo tempo, é pelo linguístico que a gente consegue se comunicar com outras pessoas, chegar num acordo minimamente comum entre nós, né, que é uma coisa que hoje está tão ameaçada por essa cultura da rivalidade ao extremo, né, do ódio, enfim. Então, acho que é por isso, né, por causa da materialidade discursiva, semiótica, etc., através da qual, dessa materialidade, a fake news carregada de ideologia chega para cada um de nós e circula entre todos nós, né? Então é meio por isso, assim, é meio assim que eu estou pensando a importância, sei lá, da linguagem e do discurso, mas eu tenho plena consciência de que, apesar disso, eu mesmo estou morrendo de vontade de fazer vários cursos dos colegas que vocês convidaram, dos outros módulos, porque cada um, poxa, vai puxar um assunto super diferente, e aí eu posso entender também um pouco melhor desse objeto, que é a desinformação, né? Até para melhorar um pouco a minha própria visão do assunto e tal. Mas então é isso, tentar contribuir com uma pequena parte aí dessa formação mais complexa do pessoal que quer ficar atento, não quer ficar caindo em desinformação e também pode agir também para acabar com a desinformação, né? Então, a Eduarda Fadini, que está aqui todas as aulas desse curso, e eu queria estava até encontrando aqui a mensagem que ela me mandou quando assistiu a aula, acho que foi do Lênio, não lembro se foi a da Tayane ou a do Lênio, que ela falou assim, não sei se ela vai me matar depois de eu ter lido as mensagens privadas, mas ela falou: demais, me deu vontade de voltar para a universidade e, enfim, fazer meu mestrado. Que maravilha a aula de hoje, obrigada. Alma lavada, coração pleno e vontade de voltar aos livros. Aí depois ela falou que tirou todos os livros da estante e começou a estudar. Foi fantástico, e aí ela está em todas as aulas aqui. Então é dela que eu vou fazer uma pergunta agora.
Tem 2 perguntas do público que eu vou trazer para a última rodada e um comentário. O comentário é da Cláudia Bergo. Ela diz: mentira nas disputas de poder sempre houve. Hoje, graças às novas tecnologias de comunicação de massa, isso toma uma proporção avassaladora e assim tem sido muito eficaz na manipulação social. A pergunta da Eduarda Fadini é: a desinformação é um projeto de dominação vindo de cima ou faz parte espontaneamente de um desejo do indivíduo de suprimir o outro? Muito interessante essa pergunta. E a segunda pergunta é muito simples, muito tranquila de você responder. Acho que em uns 30 segundos você consegue resolver. Maria Betânia: professor Guilherme, onde nós da esquerda progressista estamos errando? Como conseguimos alcançar as massas? Me ferrei, né? Só lá. Isso. Vamos lá, deixa eu tentar. O Caio Batista está dizendo aqui que também está em todas as aulas, tá mesmo? Valeu, ele Caio. pediu o material de todos os professores. Manda lá. Gisele, me ajuda, por favor. Deu um mind blowing Vamos aqui. Lá. A Eduarda fala sobre... Ela pergunta se a desinformação é um projeto de dominação vindo de cima ou se é espontâneo, individualmente, de um desejo de um indivíduo suprimir o outro. Eu acho que, do ponto de vista, assim, quando você tem grupos que são praticamente milícias digitais, que estão produzindo desinformação em benefício de determinados candidatos ou em benefício de determinado projeto de poder de certos grupos, que são políticos, mas também econômicos, né? Isso a gente pode chamar que está vindo de cima, né? Por outro lado, também tem desinformações produzidas por quem não está em cima, digamos assim, do ponto de vista de uma hierarquia formal, mas está do lado. Às vezes é a pessoa do lado, né? Às vezes é a pessoa do lado que eu estou falando é o tio do WhatsApp, ou enfim, não estaria hierarquicamente acima, mas ou está produzindo ou está repassando um tipo de informação. O grande problema é que a gente não sabe muito de onde que se origina. É difícil pegar a origem de uma informação mentirosa, né? Então, assim, eu acho que tem os dois casos, né? Tem casos que vêm do que ela chamou de acima, de pessoas que estão na acima, que são poderosas e tal. Tem isso hoje em dia, a gente está vendo isso, mas também tem muita coisa que já fica na horizontalidade mesmo das relações de poder que não são assim assimétricas, né? Que não são o de cima que manda no de baixo, mas pessoas que estão lado a lado, às vezes colegas de trabalho e pessoas parentes e tal. E até acabei lembrando que eu mencionei uma coisa agora, a questão teve uma pergunta sobre a mentira. Não era pergunta, era comentário. Eu acho que a mentira, a desinformação sempre aconteceu, né? E é verdade. Eu até sugiro um livro que eu li há pouco tempo, super interessante, muito interessante. Não é um livro novo, esse livro já tem vários anos. É um livro de um autor francês chamado Guy, escreve G-U-Y, Guy Durandin, escreve Durandin, Guy Durandin. Eu não vou conseguir escrever aqui, tá? Mas é um livro chamado A Mentira na Propaganda e na Publicidade. Então, ele passa o livro inteiro contando meio que uma história da mentira na propaganda ideológica, política e eleitoral, mas também na publicidade comercial. O livro inteiro ele vai alternando entre a publicidade comercial e a propaganda ideológica e política. E esse livro é fantástico, porque ele vai fazendo uma tipologia das mentiras, mentira desse tipo, mentira do outro tipo e tal, e ele vai explicando cada tipo, é super didático. Eu achei esse livro muito interessante, só que eu ainda precisaria voltar a ele, sistematizar um pouco, até para eu poder incorporar nas minhas aulas e tal, mas eu tendo lido o livro, eu indico, porque sei que é bastante bacana. Tá? E é exatamente essa a ideia. Mentira sempre foi uma estratégia de poderes de dominação. Por outro lado, é interessante que a desinformação... tinha uma outra pergunta, mas eu acho que é uma terceira, não é isso, Gisele? Sobre a coisa do A outra é sobre impulso. o campo progressista. Não, tá. Não, então, antes de eu falar dessa, tinha alguma coisa que eu acho que eu estava esquecendo, mas que alguém falou que era uma coisa assim, de um impulso na direção da desinformação, meio que contra o outro, né? Não tinha um negócio assim, em detrimento do outro e tal. O da Cláudia Bergo, que ela fala que sobre que sempre existiu mentira, acho que é esse mesmo. Era que mesmo, ela fala, né? mentira nas disputas de poder sempre houve. Hoje, graças às novas tecnologias de comunicação,
isso torna uma proporção avassaladora. Acho que é isso. É porque é isso, assim, é interessante porque há muitos anos atrás o Michel Foucault escreve na verdade foi quando ele veio dar palestra no Brasil em 72, 73, sobre a verdade e as formas jurídicas, e ele vai ali, e em vários outros livros dele, ele vai falar dessa vontade de verdade que a gente tem, de buscar a verdade. Veja, mesmo uma pessoa que acredita numa mentira, se ela acredita mesmo naquilo, se ela não está fazendo aquilo intencionalmente para afetar uma eleição, e enfim, se ele não é um consultor tipo Steve Bannon, qualquer coisa assim, né? Se a pessoa acredita naquilo, ela acredita naquilo e para ela aquilo ali é uma verdade. Então, ela tem o impulso da verdade, só que ela comprou um discurso que não é verdadeiro, né? Mas existe uma vontade de verdade que foi trabalhada pelo Michel Foucault, mas que antes dele, no século XIX, foi, na verdade, levantada pelo Nietzsche, né? E o Foucault era um leitor de Nietzsche e tal, que era essa coisa, não importa a verdade A, B ou C, importa da gente entender por que o Ocidente é tão tarado pela verdade, é tão doido pela verdade e tal. Só que essa verdade, ela é uma verdade, assim, às vezes não é verdadeira, mas ela me parece verdadeira, então eu quero acreditar naquilo. Quem acredita em teoria da conspiração é meio assim também, né? Acredita que aquilo é uma verdade secreta que ninguém está sabendo e que só nós descobrimos, ou só eu descobri, eu tenho que alertar as pessoas e tal. Mas para aquela pessoa que acreditou naquilo, aquilo é uma verdade, né? Aquilo tem um efeito de verdade nela, né? O Nietzsche, o Foucault estudaram isso e tal. Mas aí essa questão... desculpa, aí tinha uma última questão que você tinha falado, que eu fico falando. Do campo progressista, mas isso. Só agradecer aqui que mais algumas pessoas falaram. Eu também estou aqui em todas as aulas e tal. Então, a Vânia Cristina, a Lila da Silva e a Olivia Reusler aqui também falando que estão em todas as aulas. Então, a pergunta que eu trouxe por último foi onde erramos, né? Por que a esquerda não consegue acompanhar, não consegue falar com as massas? Cara, pois é, né? Isso daí é um grande problema, assim, e eu acho que, por exemplo, quem é acadêmico, assim como eu, também tem que aprender um pouco melhor a falar para um público mais amplo, sabe? Porque, assim, eu acho mesmo, quem já foi meu aluno como rei, enfim, sabe que as minhas aulas não têm aquele vocabulário erudito, academiquez, não tem. Mas mesmo assim, às vezes a gente acha que a gente está falando uma linguagem um pouco mais acessível, até para a gente poder fazer com que certas reflexões sejam frutíferas, né? A gente precisa falar uma linguagem que as pessoas, o máximo de pessoas possam entender. Então, os acadêmicos sofrem desse mesmo problema, e eu acho que no caso do campo progressista, é um pouco assim, a gente estava muito acostumado, eu não sei, assim, eu não vou dizer que isso, eu não sei as causas disso, mas assim, a gente está muito acostumado a falar um pouco na bolha, né? Para bolha, ou seja, para pessoas meio que já concordam com a gente. Talvez seja um pouco disso, não sei. Acho que também tem uma outra coisa, que é o seguinte, a direita que está usando desinformação, eles estão usando uma linguagem para falar com as pessoas, estão usando uma linguagem extremamente popular, né? E essa linguagem, eu acho que a gente tem que aprender a falar isso, falar desse jeito. Né? O Matthew d'Ancona, que tem um livro sobre fake news e pós-verdade e tal, o Matthew d'Ancona, ele termina o livro falando isso, que a gente precisa fazer com que a informação verdadeira seja tão sedutora quanto a informação falsa. Só que aí tem um limite, eu acho. Ele não fala isso, eu acho que tem um limite, que é o seguinte: se você não tiver escrúpulos ao ponto de usar qualquer artifício retórico, né? Você acaba cometendo mentiras ou caindo em exageros, ou enfim, populismos, que não é exatamente isso que a gente gostaria. Então a gente tem um pouco de prurido, né? Um pouco de consciência ética e tal, e a gente fica um pouco travado na hora de fazer uma coisa mais para o povão e tal. E aí, nesse caso, me parece que agora a Anitta tem se comunicado um pouco, né, nessa linha do progressista, e aí tem uma galera meio que exaltando ela, comemorando ela, que ela fala uma linguagem para a galera, mas ao mesmo tempo, assim,
ela está dando um recado ali, que às vezes não precisa ter conteúdo de fundamentação teórica, mas tem ali, né? Tem ali uma ideia bacana que faz as pessoas pensarem e tal, mas a forma de transmitir é muito importante. Isso para semiótica e para análise do discurso, a maneira da gente se comunicar é tão importante quanto o conteúdo que está sendo comunicado, porque você muda o jeito de falar, você muda também a interpretação que você gera pragmaticamente na cabeça do intérprete, né? Então tem um pouco isso também, né? Eu não sei dar respostas para perguntas desse tipo, sabe? Eu sei, assim, eu acho que eu fico mais tranquilo, assim, com relação a uma pergunta dessa, como a gente pode fazer e tal. Eu, na verdade, eu estou querendo aprender melhor isso, sabe? Eu estou querendo entender melhor, eu não tenho a resposta para isso. Acho que não sei se alguém tem a resposta para isso, mas eu acho que juntos a gente vai construindo uma possibilidade de ter uma resposta para isso. Mas não acho que alguém que tenha uma resposta muito fácil esteja acertando muito, não, porque, sei lá, eu acho que é um tema muito complexo para alguém ter uma resposta para isso nesse momento. Se alguém tiver, eu gostaria de saber e gostaria de ouvir, mas eu acho que é uma construção que a gente tem que fazer coletiva mesmo. Acho que ainda está por fazer, sabe? Mas se alguém disser também que tem a resposta, a gente já vai desconfiar, né? Porque vai vender, né, essa resposta. Rei, vou te passar para uma última participação. Agradecer aqui a Maria Ângela Rosseto, que diz: eu também estou em todas as aulas. Ler aqui um comentário da Soledade Fernandes, que também está em todas as aulas, estou sempre vendo ela aqui. A comunicação precisa ser mais acessível aos povos. As ideias e conceitos precisam ser traduzidos para interpretação fácil e reta. E a Sara Wagner York, doutoranda, está aqui dizendo que sexta-feira à noite para ela é igual segunda-feira à tarde, então ela está aqui. Aula maravilhosa demais, Guilherme. Mais um mega show. Estou super cansada, mas não consigo sair daqui. Rei, palavra sua. Agradecer mais uma vez ao professor. Lembrar que todos os professores estão fazendo esse curso de forma voluntária, porque acreditam no projeto, isso é muito importante. E isso já deixa do que o Guilherme estava falando, da pergunta de qual era a resposta. Uma coisa a gente já sabe que, por exemplo, na academia a gente se debruça sobre a questão da desinformação, tenta entender melhor como funciona. Só que uma coisa já está bem clara, que o combate à desinformação necessariamente vai ser feito na sociedade civil. Então, a academia é uma parte desse processo que está buscando, assim como a sociedade, essas respostas. E essas respostas só vão vir dessa união entre processos metodológicos e a sociedade civil na prática, no dia a dia, aprendendo a fazer esse combate. Então, essa resposta, eu acho que vai vir dessa parceria, e a gente vai, com o passar do tempo, criar mecanismo, criar novas ferramentas para poder fazer esse debate, que eu acho que agora a intenção é levantar o debate na sociedade de forma mais ampla, para que juntos a gente consiga construir esse caminho e buscar essa resposta, porque essa resposta ela é muito urgente, a coisa está muito feia e a tendência é piorar se a gente não se movimentar. Então, a proposta da Rede Conecta, o ethos da Rede Conecta é esse, é promover esse diálogo, porque sem esse diálogo a gente não vai ter resposta nenhuma. Perfeito. A Maria Bethânia está dialogando com o seu pensamento aqui, Rei. Ela diz: sinto falta da aproximação da academia com as comunidades. Moro próximo a uma e não vejo esforço para que isso aconteça. É justamente o trabalho do Reinaldo, com esse curso e certamente com muitas outras coisas que ele vai fazer na carreira dele, é fazer esse trânsito, né, entre a academia e a sociedade. Te passo também, Guilherme. É só para agradecer mais uma vez aí pelo convite, ao Reinaldo principalmente, querido, e a Gisele também. Poxa, super obrigado ao Brasil 247, à Rede Conecta, todo o pessoal aí da produção, essa galera que precisa ser apoiada, né? Como o Reinaldo falou, professores como eu estão entrando aqui só no amor, e é isso mesmo, a gente abraçou a ideia do projeto e tal. Mas assim, tem uma galera que está se dedicando, poxa, o dia inteiro a isso, e é uma galera que precisa
também, assim, existir, precisa viver, precisa pagar a conta e tal. Então, é sempre legal, assim, deixar isso aí, porque essa iniciativa ela é muito importante para o nosso país todo, né? Não é para a UF, não é para o Brasil 247, é para o nosso país, enfim. Então, queria agradecer mais uma vez pelo convite desse projeto que é tão importante, tão bonito, e agradecer muito ao público também que estava aqui e pela atenção, e é isso. E tô aí sempre com vocês. Valeu, muito obrigada. E lembrar que está aqui na barrinha passando embaixo, ó, os dados para apoiar. O Pix é apoio@conectaedu.com e a plataforma lá, o Catarse Financiamento Coletivo, é www.catarse.me/rede_conecta_apoio. Então, muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Rei. Obrigada, professor Guilherme. Beijão para todo mundo. Valeu, gente. Boa noite.